vocês, a minha também, que a gente continue firmes no propósito, como a lição falava ali do Salmo 125, né? Firmes como uma rocha. Às vezes nós desanimamos, vamos em igrejas, vemos assim e perguntamos, para onde foi o povo, Senhor? Né? Tem ali no Osternac, ali tem. Eu vou citar porque é da família, a esposa do Adel, ela foi com outra denominação, que a mãe é, que o pai é, que a irmã é, e aí, não, que lá é um bom testemunho, que é roupa, e usam as roupas bonitas, tudo, né? Daí eu questionei ela assim, eu falei, devagarzinho você vê, o Agricério ainda está aberto, mas o Jacomar está fechado, o Condor está aberto, mas outros estão fechados, e vai se fechando. O Sacolão Osternac ali, domingo até meio-dia era aberto, já fechou, agora é só o sábado. Quer dizer, sábado não tem problema nenhum, está aberto, só não pode estar aberto aos domingos, né? E o cerco vai se fechando. Eu falei para ela, e quando tiver que decidir guardar o sábado ou o domingo, de que lado você vai ficar? Você já está do lado que guarda o domingo, não o sábado. Ah, mas não tem nada a ver, lá tem doutrina. Eu falei, mas Jesus mesmo falou, em vão me adoram guardando o quê? Doutrinas são preceitos de homens, pisando os mandamentos. Então, eu vou ler um texto depois aqui, vou só abrir e deixar do lado aqui, que eu trouxe um texto aqui para nós lermos, e um paralelo aqui do Espírito e Profecia. Mas o que eu queria falar para vocês? Eu estava pregando lá na igreja, nós fomos trabalhar na praia, eu preguei na igreja de Praia de Leste lá. E daí, um domingo à noite, daí a irmã falou assim, irmão, você conhece muitas igrejas lá em Curitiba? Eu falei, olha, mas eu conheço uns par delas, né? Visita, preguei, fui. Ela falou, lá é assim também? Eu falei, assim também o quê, irmão? Ela falou, poucas pessoas, você vê, na igreja de Praia de Leste, domingo, tinha 15 pessoas. É uma igreja, e nós estivemos no sábado lá, o pastor deles lá pregou, e a gente estava no sábado lá, e tinha umas 70 pessoas no sábado, e domingo 15. Ela perguntou, irmão, lá é assim também? Eu falei, assim o quê, irmão? Ela falou assim, ó, essas poucas pessoas. Eu falei, irmã, Deus seja louvado por essas 15 que está aqui. A gente vai em várias igrejas, e às vezes nem 15 tem, nem 10 tem, nem 5 tem. Daí eu mencionei, eu, o Adelmo e o Adelmo foi cantar, e eu fui pregar, e daí o Rafael foi junto com nós, lá em São José, na Quisizano, na vila, o Rafael morava lá no Jardim Quisizano, nós fomos pregar lá, tinha 4 membros. Daí o irmão chamou nós e falou, irmão, eu não sei fazer a primeira hora, vocês podem fazer para nós? E o Rafael fez a primeira hora, o Adelmo cantou, eu preguei e viemos. Você vê, pega a BR aqui, chegamos às 9h30 da noite em casa. Mas essa é a igreja de Deus. É isso que eu queria falar. Não desanime, porque esse é o povo de Deus. Vai ter poucas pessoas? Vai. Então a estratégia do inimigo, eu peguei um paralelo aqui para nós, a estratégia do inimigo é o que é? Pegar igrejas que pisam nos mandamentos de Deus, qualquer uma que você ir, ela está lotada de pessoas. Ela está abarrotada. Hoje você não vê culto, porque a maioria das igrejas é domingo, né? É o dia que eles estão guardando. Mas vai amanhã em qualquer outra igreja, ela está abarrotada de pessoas, né? Se nós fizermos um culto na nossa igreja domingo, tem poucas pessoas também. Então elas estão abarrotadas. E daí eu juntei aqui um paralelo nos 2 textos do Espírito e Profecia e um tema aqui para nós entendermos aqui por que as igrejas não vaziam. Eu peguei uma vez, há 25 anos atrás, eu dei estudo com o fundador ali do Osternac, que já é falecido, eu e ele dava estudo com uma mulher. E a mulher falou assim, Ananias e Mariana, eu sei que o que vocês falam, eu sei que o que vocês leem na Bíblia, que está na Bíblia é certo, mas na minha igreja eu tive uma revelação tão bonita
que não pode ser de outro lado que não seja de Deus. Então veja o que essa mulher falou. Eu tive uma revelação tão linda que não pode ser senão de Deus. E daí eu quero compartilhar com vocês o texto que eu li com ela há 25 anos atrás. Abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11. É um texto bem conhecido. 2 Coríntios 11. 2 Coríntios, capítulo 11, e o verso 14. Mas antes, curva a sua fonte e vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ao abrirmos a tua santa palavra nesse momento, dá-nos, ó Deus, a luz do teu Santo Espírito, para compreendermos o estudo da tua palavra e pôr em prática na nossa vida diária. Oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aí eu li esse texto para ela, falei, irmã, veja o que diz aqui. Olha, 2 Coríntios 11, 14, diz assim, ó, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, verso 15, não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Eu falei para ela, não vai muito por maravilhas. O ditado mundano popular aí, o que diz? Nem tudo que reluz é ouro. Então nós vemos igrejas bem vestidas, as mulheres bem vestidas, os homens bem vestidos, trajados, e nós vemos que por trás disso é bonito se vestir bem, é bonito as mulheres bem vestidas, a decência, claro que é, mas isso não é o mais importante. O mais importante é a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E esses eles pisam, ou seja, tem uma doutrina bonita, mas quando o assunto é mandamento, pisam os mandamentos de Deus. E aí eu falei para essa mulher, então não se admire, porque o inimigo ele se transforma em anjo de luz. E aí nós vemos isso, Satanás ele agindo hoje nas igrejas. Por que ele faz isso nas igrejas? Porque o que ele quer é confundir as pessoas, ou seja, você vê uma igreja que se diz de Deus com 10 pessoas, e uma que você sabe que não guarda os mandamentos de Deus, cheia de pessoas, aí você, qual que está mais animado? Aquela que está cheia. Se essa igreja aqui tivesse os bancos lotados de pessoas, gente até na porta, você não ia ficar feliz? Claro que iria, mas aí é aquela história, muitas vezes nós temos as igrejas cheias de pessoas e o coração vazio. E às vezes temos as igrejas vazias, com poucas pessoas, mas com o coração cheio das coisas de Deus. Aí inverte o papel. E Deus busca pessoas com coração sincero, que busque realmente a Deus. E aí eu tenho aqui um paralelo, o Espírito de Profecia no livro Mensagens Celestes, só que ele é em castelhano, então ele é a página 165. Diz assim, ó, quando e onde quiser opera o Senhor, dando uma bênção genuína. Também é revelada uma falsificação para deixar sem efeito a verdadeira obra de Deus. Viram só? Ou seja, quando e onde quiser, Deus faz milagres nas igrejas. Quando? No Novo Horizonte? Quando Deus quiser, Ele pode fazer milagre e uma bênção genuína. Lá no Osternac, Ele pode fazer uma bênção genuína, revelar essa bênção genuína. O quando e onde o querer é de Deus. Quando e onde Deus manda. Agora diz assim, Satanás sabendo disso, o que ele faz? Ele começa a operar milagres nas igrejas que pisam nos mandamentos de Deus. Se você ir nessas outras igrejas aí, o que você mais vai ver e ouvir? Curas e milagres, bênção, prosperidade, mas eles não falam dos mandamentos de Deus. E Deus diz assim, quando e onde quiser. E nós vemos esses exemplos aonde? Lá no Egito, a palavra de Deus diz que quando Deus mandou Moisés e Arão ir falar com o faraó, aqui, se eu não me falo em memória, três milagres ocorreram, né? Moisés, Arão solta aquele bastão na frente do faraó e ele vira uma serpente. Foi o que Deus mandou eles fazer. E diz, ó faraó, veja aqui, ó, Deus mandou colocar esse bastão e vai virar uma serpente. Aí entra aqueles pagãos, feiticeiros, adoradores do sol em vez do Deus vivo,
e também põe um bastão e ele vira serpente. E nós vemos. Aí pega para mostrar que o Arão e Moisés eram do Deus vivo, aquela serpente devora aquela que eles fizeram virar ali também, já mostrando que tinha um poder acima do deles ali. Mas veja bem, aí Deus manda Moisés chamar o faraó, ir lá no rio, coloca aquele bastão e a água vira sangue. Aí os feiticeiros vão também, colocam o bastão na água, também vira sangue. Aí Deus faz outro milagre, manda clamar a Deus e subir rãs no rio, nas casas, nas ruas, e subir. Aqueles feiticeiros também fizeram aparecer rãs. E aí, diz que daí para frente parou. Aí os feiticeiros não puderam mais fazer, mostrando que tinha um Deus todo-poderoso, que os feiticeiros não tinham mais poder sobre aquelas magias dele, né? Mas daí eu pus aqui um paralelo para nós pensarmos. Duas igrejas. Vamos viajar na nossa mente lá para o Egito. Uma igreja do faraó, outra igreja de Israel. As duas fazendo milagre. Naquele tempo, se fosse dois pastores, o faraó um pastor, Moisés outro pastor, em quem você acreditaria? Viu como é que é difícil na mente das pessoas aí? Em quem você acreditaria? Um ia dizer, não, eu acredito no faraó. O outro, eu acredito em Moisés. Mas daí os dois operaram milagres. Os dois operaram milagres. Fica difícil ou não fica? A pessoa diz, não, eu sei que Moisés é homem de Deus. Aí o outro diz assim, não, mas esse aqui também é de Deus, que ele fez o milagre. Então nós não podemos ir na cura e milagre. Mateus 24, versículo também 24, fala assim que surgiriam falsos cristos, falsos pastores, falsos profetas pelo mundo afora. E diz assim, e enganariam a muitos, e se possível enganaria quem? Os escolhidos de Deus. Se possível enganaria vocês e a mim. Sabe o se, esse adjetivo, se possível, eles não enganam, porque nós temos a palavra de Deus. Então, se você estiver alicerçado na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, ele pode tentar, mas ele não vai enganar você nem a mim. Porque não importa quantos membros tem nessa igreja, quantas pessoas, aqui está os mandamentos de Deus. Então, qual é a base que nós temos do operador de milagre, do falador de língua, do que se expressa bem lá na frente, mostra curas, prodígios, sinais? É a lei de Deus. A lei de Deus, ela é um parâmetro para saber se o operador de milagres é de Deus ou não é. Ele pode operar milagres, falar das coisas de Deus, mas se ele não guarda os mandamentos de Deus, nós temos a certeza, a garantia que ele não é de Deus. O que diz lá em Isaías 8, acho que 16, diz assim, sela a lei entre os meus discípulos. Sela onde? Na mente e no coração. Os discípulos, os profetas de Deus, eles têm que ter como base a lei de Deus. E aqui continua dizendo assim, ó, no livro o conflito dos séculos, melhor dizendo, página 466, olha que interessante, Ellen White fala assim, ó, antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor, ou seja, entre essa igreja de Deus, entre o povo do Senhor, tal avivamento da primeira piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos, ou seja, desde aquele dia de Pentecostes que teve aqueles milagres, aquela maravilha que desceu o Espírito Santo e eles foram batizados com o Espírito Santo, diz assim, que vai haver um movimento ainda maior do que aquele do dia do Pentecostes, entre o povo do Senhor, tal avivamento. E nós sabemos que, infelizmente, esse avivamento que virá no final, muitos dos que estão conosco passaram por lado de lá, como eu mencionei, da esposa do Abel. E muitos que estão lá, pessoas sinceras, vão estar aqui nesses bancos vazios, ajudando a terminar essa obra da pregação do Evangelho. E continua dizendo assim, ó, o Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Naquele tempo,
Muitos se separarão das igrejas em que o amor deste mundo suplantou o amor a Deus e a sua palavra. Muitos vão sair dessas igrejas, que pisaram os mandamentos de Deus, e vão vir para a igreja verdadeira. E continua dizendo assim, ó, muitos, tanto ministros como leigos, aceitarão alegremente as grandes verdades que Deus providenciou que fossem proclamadas no tempo presente, a fim de preparar um povo para a segunda vinda do Senhor. Ou seja, vai sair dessas igrejas diáconos, membros leigos, pastores, anciãos, diaconisas, mulheres de Deus, vão sair de lá porque eles vão ver que essas igrejas elas estão pisando os mandamentos de Deus. Eles vão lembrar, vão dizer, aquela igreja que a gente criticava, aquela seita chamada Adventista Sétimo Dia, essa é que está cumprindo os mandamentos de Deus. E eles vão abandonar aquelas igrejas que estão abarrotadas de pessoas e vão vir aqui para ajudar a terminar a obra. Mas eu repito, muitos que estão aqui vão sair e vão para lá, e vão pisar dos mandamentos de Deus, que querem uma igreja bonita, alegre, música bonita, tudo, e vestimenta bonita, e vão cair na cilada do inimigo. E continua dizendo aqui, ó, onde é que eu parei aqui? Preparar para a segunda vinda do Senhor. Agora olha o que acontece aqui, ó. O inimigo das almas, Ellen White sempre chama, né? Dificilmente ela usa o nome Satanás, diabo, né? Mas ela fala assim, o inimigo das almas deseja estorvar nesta obra, ou seja, ele já está atrapalhando, mas ele quer atrapalhar mais ainda. E diz assim, ele quer estorvar nesta obra, e antes que chegue o tempo para tal movimento, esforçar-se-á para impedi-la, introduzindo uma contrafação nas igrejas que puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Viu só? O que é a contrafação? A contrafação é algo, nome de Jesus, palavra de Deus, o Espírito Santo, coisas maravilhosas, e grito, e choro, e louvor, e tudo, e ajoelhado no chão, mas quando fala os 10 mandamentos, não, esse Deus aboliu, esse não precisa. É isso que eles falam. Então isso é uma contrafação, ou seja, mostra tudo bonito para atrair a atenção, mas por trás daquilo tem uma armadilha, né? Você vê um alçapão, uma arapuca, tudo parece que é comida, é encher o papinho, é alegria, mas quando entra, ou seja, tudo é bonito, né? Até cair na cilada, depois vê que tinha algo errado. Então diz assim, Satanás ele faz essa contrafação, que é mostrar, se nós sairmos amanhã, irmãos, de manhã tem culto dominical, quase 90% das igrejas. À noite. Oi? Ele falou para nós, aqui é culto dominical também, né? Então a igreja mãe. Mas dizem que não estão juntos com a igreja mãe, né? Mas é culto dominical. Nós é escola sabatina, culto sabático, né? E eles é culto dominical. E a gente sabe que estão, a meretriz mãe e as filhas, vão lado a lado, né? Então nós vemos aqui, agora o que o inimigo mostra? Algo bonito, porque se lá tivesse algo feio, ninguém ia. Então a música é bonita, pessoas bem trajadas, falam assim que chacoalha a igreja mesmo, mas quando o assunto é mandamento, não, isso era lá no tempo dos judeus, vocês é uma seita que mataram a Jesus, que hoje pisa, querendo um mandamento que não existe mais. Então veja bem, então o mandamento do salvo, ele é hoje, que era lá do Jardim do Éden, aquela árvore que Deus falou, não come esse fruto, nem toque nela, e caíram, né? Então hoje o salvo está sendo a árvore do Jardim do Éden, Deus diz, ela é especial, né? Não tire nada dela, e o povo está tirando e deixando aquela árvore em branco. Então nós vamos sair, pisam nos mandamentos deles. Então o inimigo faz essa contrafação, por quê? Essas igrejas, se você ir hoje à noite, já começa, a maioria delas, amanhã cedo e amanhã à noite, você vê lá curas, milagres, sinais e prodígios. Uma vez um rapaz falou para mim, ali do Osternac, ele era um dos anciãos, vai falar, Mania, mas se essas igrejas não curam, como é que as pessoas às vezes entram e dizem que saiu sem a doença? Eu falei, mas Satanás nunca curou e nem vai curar, quem cura é Deus. Satanás, a única coisa que ele vai fazer
ele vai tirar a doença que ele mesmo pôs. Então ele não curou, ele só tirou. Lembra daquela conversa que a Bíblia fala com uma reunião que Deus perguntou: conhece um homem lá na terra de Uz, chamado Jó, homem reto, justo, temente a Deus? Satanás falou: conheço. Falou: então, poupe só a vida dele, mas pode tentar que ele não vai me negar. Satanás ainda falou: tira os bens dele, vê se ele não blasfema contra ti. Deus falou: poupa só a vida dele. Ali, quando você lê na Bíblia, ainda estava Deus conversando com o povo, Satanás já tinha desaparecido. E o que Jó começou a sentir lá? Úlceras, né? Aquelas chagas, aquelas enfermidades de dor. Então ele já correu lá e pôs aquela doença em Jó. Então, se fosse Deus como um pastor aqui que ele é, falando e mostrando a cura, e Satanás com outra igreja lá no outro canto lá, e Jó não cresce em Deus, chegasse lá, o que ele ia fazer? Curar Jó? Não ia curar, só ia tirar aquelas úlceras malignas que ele mesmo colocou. Então não tem cura, ele só tirou aquilo, né? Então diz que Satanás ele vai fazer isso, ele vai fazer uma contrafação. Agora, o que ele diz assim, ó: manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. O que é o maior interesse religioso nos dias de hoje? Você olhar na televisão, se eu fosse um pastor aqui agora e estivesse numa televisão pregando, aqui estava umas letrinhas correndo aqui, né? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco Santander, Banco Sicoob. Pensa no banco que você quiser, e aqui faça o seu Pix, deposite agora, ajude essa obra, e os milhares de reais estão indo. Então aqui diz assim, ó: grande interesse religioso. Nós vemos hoje que muitos estão pregando, falando bem, fazendo os milagres, mas é só o grande interesse religioso. É grana no bolso, fazenda e um monte de coisa que eles têm aí escondido, e você nem eu sabemos, né? E diz assim, ó: multidões, não é um ou dois, é o que nós vemos aí. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas. É isso que nós vemos. A pessoa, aquela mulher falou para mim: Ananias, mas Deus me deu uma revelação tão bonita que só pode ser de Deus isso. E aí eu li esse texto para ela: irmã, não se admire com maravilha, que o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, né? E diz assim: estejam operando por elas, quando a obra é de outro Espírito. Ou seja, falo muito no Espírito Santo, poder do Espírito, batismo do Espírito, e aqui diz, é um Espírito realmente, mas outro Espírito e não o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, que ele diz lá em João, quando ele vier, o Consolador, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, justiça e juízo. E todo juízo, o que tem a base de qualquer juízo? A lei de Deus. Se for no tribunal aí, diante de qualquer juiz, a base qual é? A lei dos homens. E lá é a lei de Deus. Então, o verdadeiro Espírito Santo, ele vai convencer o mundo, não fala nem a igreja, nem o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. É isso que ele vai fazer. E diz assim, termina dizendo assim, ó: sob o disfarce religioso, Satanás procura estender sua influência sobre o mundo cristão. O conflito dos séculos, página 466. Gravem bem isso aí, ó. Sob o disfarce religioso. O que é disfarce religioso? Bíblia na mão, indário, profecias deles lá, falando bem, pregando, fazendo curas e milagres. Então, sob o disfarce religioso, Satanás procura estender sua influência sobre o mundo cristão. E é isso que ele está fazendo nos dias de hoje. E daí você pode perguntar: Ananias, todas as igrejas estão perdidas? Não. Agora eles criticam nós exclusivistas, né? Não, só nós vamos se salvar. Somos exclusivistas? Também não. Porque não é a igreja adventista que vai se salvar, não é as igrejas nominais aí que vão se perder, não. É dois grupos de pessoas. É isso que nós devemos entender. É um grupo de Deus e outro do mundo. Naquele dia, que diz lá em Mateus?
20 benditos de meu Pai. Vamos dizer assim, 20 igrejas adventistas, 7 por dia, 20 igrejas tal, tal, não. 20 benditos de meu Pai. Aí vai estar um grupo aqui. Aí Jesus vai dizer assim, possuir por herança, né? Esse reino está preparado desde antes da fundação do mundo. Aí vai chamar aquele grupo e diz assim, vinde vocês, quando eu tive fome, foram me ver, levaram alimento. Quando eu estava no hospital, foram me visitar. E essas pessoas não vão nem lembrar, Senhor, mas eu nunca te vi com fome, Senhor, eu nunca te vi no hospital, Senhor, eu nunca te vi preso. Ele vai dizer, quando vocês fizeram isso, os semelhantes, era a mim que vocês faziam. E o outro vai dizer isso que está aqui. E vocês apartem de mim. Daí vai dizer, Senhor, mas eu curei, Senhor, eu preguei, Senhor, eu falei em língua, Senhor, eu profetizei, Senhor, eu andava com a Bíblia na mão e as igrejas lotadas, Senhor. Ele vai dizer, afastai de mim, porque vocês fizeram só uma coisa, praticar a iniquidade. Veja bem, o que é a iniquidade que a Bíblia fala? Lá em 1 João, capítulo 2, né, de 1 a 4, é a iniquidade, né? A iniquidade ela é o que? Transgressão da lei de Deus, né? Se me amas, guarda o mandamento. O que ele diz? Eu o conheço e não guarda os mandamentos, o que ele é? Mentiroso. É isso que a Bíblia diz. Então, todos que estão dizendo, eu amo a Deus, Deus é o meu Senhor, e pisa nos mandamentos de Deus, a Bíblia tá, não é Ananias que está falando, nem Adão, nem Andes, nem Evaldo, ninguém. A Bíblia diz, você é um mentiroso e em você não está a verdade. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo. Então, Deus diz, mas todos vão se perder, Ananias? Não. Abra, só coloca para frente a tua Bíblia, em segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2. É um verso bem conhecido, nós vamos ler alguns versículos e nós vamos compreender melhor isso aqui. Ó. Segundo aos Tessalonicenses, eu estou no trava-língua aqui para falar o nome. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, pula o 8 e lemos até o 12. Olha o que a Bíblia diz assim, ó. No versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Mistério da iniquidade. Tem versão que diz o homem da iniquidade. Nós sabemos quem é esse homem. O líder religioso da mãe das meretrizes aí. Ele opera e quem está por trás dele? O dragão, a antiga serpente que se chama Satanás. Né? Então ele está por trás. Agora diz assim, ó, continua dizendo assim, espera que se afaste apenas seja afastado aquele que agora o detém. A profecia diz que o Espírito Santo ele está sendo, é isso que diz a profecia, retirado da terra. Por isso que esse mundo, antes de Jesus voltar, eu acho que já está, mas vai piorar. A profecia diz que Jesus também fala em Mateus, seria semelhante a Sodoma e Gomorra, né? Porque o Espírito Santo ele está sendo retirado da terra. Por isso que a gente vê tanta criança sendo violentada, pais matando filhos, filhos matando pais, irmãos contra irmãos, a gente vê muita violência no mundo, atrocidade, e é isso que o Espírito Santo sendo retirado. E continua aqui, olha no verso 9 que diz, ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Diz que para Satanás, ele vai ter nesse mundo, porque o pecado cedeu a ele esse direito, todo o poder, sinais, prodígios, tudo sinais de prodígio de mentira e iniquidade. Ou seja, ele está operando agora com todo vapor. Mas aonde ele opera? Ele opera lá no bar, lá na prostituição também. Mas o foco dele onde é? Nas igrejas, porque aí aparenta ser de Deus, é a contrafação. Se ele operar lá no qualquer coisa ruim, você diz, não, ali já é assim mesmo. Mas numa igreja você diz, não, isso é de Deus. E aí ele inverte o papel, não faz coisa ruim na igreja. Ele faz aparentemente coisas boas. E o verso 10 diz assim, ó, e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Interessante, se nós só lermos esse versículo, dá a impressão que só falou uma coisa, mas veja, ó, vamos entender. Olha o verso 10. Satanás faz tudo isso, mas o 10 é assim, ó,
e com todo engano de injustiça aos que perecem porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por que esse povo perece? Que o verso 10 diz: porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E aí entra o ponto que eu queria chegar. Tem pessoas nessas igrejas que vão ouvir a verdade, acolher o amor da verdade e vão vir encher esses bancos aqui, que eles vão saber qual é a verdade da lei de Deus e vão vir. Então, eles não acolher. Satanás vai fazer o que ele quer dessas igrejas, diz assim no verso 10, porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Olha o que o 11 diz, ó, é por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, o que eles fizeram? Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, esses dois versos dizem assim: Satanás vai operar com todo o poder sobre essas pessoas. Mas por que muitos vão cair? Porque eles não acolheram o amor da verdade. Eles não aceitaram a verdade. Então, o Adão pregou e eles não aceitaram. O Edivaldo pregou e eles não aceitaram. O Anderson, a irmã aqui, a irmã Elza, todos falaram. Eles, não, irmã, a minha igreja tem cura, tem milagre. E eles deixaram de olhar a Bíblia e olharam com o pregador, com o pastor, com o ancião. Então, eles não acolheram o amor da verdade. E diz assim: é por este motivo, pois, que Deus opera, e aí essas pessoas vão fazer o quê? Um pouquinho antes da porta da graça fechar, essas pessoas vão crer tanto na mentira, que eles vão blasfemar, brigar com você e comigo, e não vão aceitar mais a verdade de Deus. Lá no Apocalipse 18:4 que diz: ouvi aquela voz que dizia, sai dela, povo meu. Eles não vão sair, mas aquela mensagem, ela foi desde os dias de João até os dias de hoje, e até a volta de Jesus, está escrito aqui, ó, sai dela, povo meu, para vocês não caírem no erro que essa igreja está conduzindo vocês a cair. Retirai-vos dela, povo meu, ou seja, tem um povo de Deus que está em todas as igrejas, no candomblé, na Umbanda, no Espiritismo, em todas as formas que vocês imaginar, na Assembleia de Deus, na Católica, na congregação, em todas, tem um povo de Deus que está lá. E a chamada de Deus é: não vão lá, não vão frequentar lá, mas povo meu que está lá, venham para cá, porque o tempo é breve. Lá em João, acho que é 10, né? João fala do bom pastor e suas ovelhas. O que Jesus diz? Eu tenho ovelhas que ainda não são desse aprisco, elas estão em outros apriscos, e a mim me convém o quê? Reconduzi-las ao aprisco do bom pastor. Quando nós saímos para falar da Bíblia, que nem vocês estão fazendo, eu e Adão também damos estudos, você está lá chamando ovelhas para cumprir o chamado. Venha para o redil do bom pastor, sai dela, povo meu, retirai-vos dela. Agora, tem um povo que vai teimar até o final e vai ficar lá, mas muitos vão vir. Ellen White fala num dos seus livros que muitos, mas muitos mesmo vão vir, e pessoas que hoje estão com o coração duro, não querem saber da igreja, quando caírem em si, que nem o filho pródigo lá da palavra cair, elas vão voltar, porque elas vão ver que o tempo está próximo e elas têm que sair de lá. E elas vão vir para terminar essa obra de Deus, o chamado do sai dela, povo meu. Então, queridos irmãos, que Deus nos ajude, mesmo em poucas pessoas, a gente ser fiel e saber que você não está na igreja, você está na igreja, que Deus cuida dela como uma menina dos olhos dele. Porque aqui essa igreja, eu falo não por mim, eu falo pela palavra de Deus, que diz: aí está a perseverança dos santos. Quem é o santos? Aquele remanescente. O que é remanescente? Um resto. Esse restinho que está aqui, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É esse povo que Jesus vem buscar. Não fala nome de igreja, mas a perseverança dos santos que guarda os mandamentos de Deus. E o texto final aqui para nós
deixa eu ver se eu marquei aqui, quando a pessoa te questionar, dizer assim, mas com que autoridade você fala que Deus não vai salvar pessoas, todas essas igrejas? Deus vai salvar pessoas fiéis que estão nessas igrejas. Isaías 8:20 é claro. Diz assim, Isaías 8:20, a lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Ou seja, se essas igrejas, se essas pessoas não guardarem a lei de Deus, teimarem conscientemente em transgredir a lei de Deus, elas vão se perder, porque aqui está claro, a lei e o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Então, que Deus nos ajude, a nós permanecermos fiéis na santa lei de Deus, nos caminhos de Deus, não importa se 5, se 10, se 20, se 30. Deus não vem buscar igrejas abarrotadas, mas nós sabemos que muitos virão e vão encher esses bancos, que hoje estão cheios apenas de anos, mas vão encher esses bancos, só que infelizmente muitos daqui vão se apegar às fileiras, procurando curas, sinais, prodígios e maravilhas, e aí nós sabemos que vão pisar na lei de Deus e vão se perder, porque Tessalonicenses é claro, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Antes, se alegraram, se deleitaram com a injustiça e com a mentira. Que não seja esse o teu caso, nem o meu caso. Deus abençoe a todos. Amém? Amém.